E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 4 do mês 7 de 2026. Hoje é um sábado. Vamos ler Êxodo, o capítulo 14 e o versículo 12. Que está escrito assim: Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vamos ler na versão Bíblia a mensagem, que é um pouco mais clara. O medo tomou conta deles, atemorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: Será que não havia cemitério suficiente no Egito, e por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado a você que isso iria acontecer? Não dissemos: Deixa-nos em paz aqui no Egito. É melhor ser escravo no Egito do que cadáver no deserto. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, agradecendo a Deus pela presença dele, amém? Porque não vai adiantar você fazer nada se você não tiver Deus. Não vai adiantar você fazer nada se você não tiver a presença de Deus. Não adianta você dizer que você é crente se você não tiver realmente a presença de Deus. Então que você, de tudo que você tiver que orar, que você peça a Deus nas suas orações, amém? Peça a Deus, peça a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que dissipa o inimigo, né? É a presença de Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus por isso. E hoje eu demorei para gravar o vídeo um pouco porque eu estava com o meu dia um pouco corrido, eu acordei um pouco tarde, então demorou um pouco para gravar. Mas eu disse a Deus que eu não poderia começar a gravar esse vídeo se eu não tivesse certeza do que Ele queria falar comigo e com vocês, né? Então eu falei para Deus: eu não quero gravar só o vídeo, eu quero gravar o vídeo com Deus, eu quero gravar com a presença de Deus. Porque não adianta a gente só fazer, né? Fazer de qualquer jeito, mas que seja com Deus. E aqui o povo de Israel, eles estavam indo para a terra da promessa, mas muitos deles estavam indo sem Deus. E quando você faz as coisas sem Deus, olha o que acontece aqui. É bom que esse capítulo ele descreve direitinho. Porque os israelitas, olha onde que estava a mente deles, né? Não era todos, porque Josué, Caleb e Moisés tinham uma mente diferente, né? Mas a maioria da mente deles, eles pensavam assim, ó: já não havíamos avisado a você que isso iria acontecer? Ou seja, eles estavam ocupando Moisés. Pensamentos do mundo, eles diziam assim: eu sabia que isso aqui ia acontecer, que Deus não ia fazer nada. Eles estavam falando como se fosse assim, né? Então eles disseram assim: não dissemos, deixa-nos em paz aqui no Egito. E não existe paz sem Deus, não. Só tem paz se tiver Deus. A sua casa só tem paz se tiver Jesus. Isso é mentira do inimigo. Você tem que deixar de ir para a igreja. Não deixe não. Vá para a igreja. Porque é na igreja que tem Deus. É na igreja que Deus vai te dar paz. Por mais que os ventos estejam todos soprando o contrário, vá para a igreja. Que é lá que Deus, Ele usa uma pessoa com uma palavra inspirada para falar com você. Muitas vezes você entra lá mal e você sai bem. Porque esse é o poder da palavra. É a palavra que traz vida, amém? E eles falaram assim: é melhor ser escravo no Egito do que cadáveres no deserto. E não é melhor não ser escravo. É melhor Deus é melhor. Então que você venha valorizar Deus, assim como Nabote, ele valorizou a vinha, valorizou o território dele. Então não é melhor servir o mundo, não é melhor servir as drogas, não é melhor servir o álcool, não é melhor servir a prostituição, é melhor servir a Jesus. Ah, mas eu tô sem dinheiro, tudo bem. Ah, eu tô sem o emprego que eu queria, tudo bem. Ah, eu tô sem o meu casamento, tudo bem. Ah, eu tô sem a salvação da minha família, tudo bem. Ah, eu tô sem aquilo que eu queria.
Eu queria muito, tô orando muito, mas eu tô sem. Tudo bem, você tem Deus. E Deus ele tem o poder de fazer tudo. Que você venha agradecer por ter Deus. Agradeça a presença de Deus. A presença de Deus é o que muda todo o contexto da nossa história. Porque se não tiver Deus, já deu tudo errado. Porque é Deus que faz já tudo certo. Amém? Glória a Deus por isso. É Deus. Então se você tiver que deixar amizades para ter Deus, deixe. Ande sozinho. Se você tiver que deixar emprego para ter Deus, deixe. Se tiver que deixar da faculdade, deixe. Se você tiver que deixar ciclos de amizade, deixe. Deixe tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. E o Egito afastava eles da presença de Deus. O Egito, a mentalidade do Egito, não é a mentalidade do mundo, afasta você da presença de Deus. Muitas das vezes pode ser que tenha redes sociais que as pessoas postam coisas que te afastem de Deus. O problema não é a rede social, o problema é o que você vê na rede social. O problema está aonde você está acessando. Não é pecado ter conta, não é pecado ter aplicativo, não é pecado. Pecado é o que você está fazendo com aquilo. O que você anda fazendo? Eu uso o celular para pregar. Eu uso a minha rede social para pregar. Eu uso o YouTube para pregar, uso o Instagram, uso o TikTok, uso as redes sociais para pregar. Tudo bem, você está usando para pregar, para cantar, glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que não estão usando para isso. Tem pessoas que estão usando para falar mal dos outros, para fofocar, para ver a vida dos outros. E o seu tempo, você tem que dedicar o seu tempo a Deus. Deus ele é digno do seu tempo. O tempo que você gasta fazendo coisas erradas, você poderia estar gastando em oração, buscando a presença de Deus nas madrugadas, buscando mais de Jesus, buscando ler a palavra, buscando se quebrantar mais diante de Deus. Porque não tem como você conquistar promessas de Deus vazio, não tem como você conquistar promessas de Deus frio espiritualmente, sem uma entrega profunda a Deus. E Deus não quer pessoas vazias, pessoas que não se entregam por completo. Deus quer tudo de você. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada, porque Deus ele não recebe. E Saul, ele foi oferecer sacrifício, e Deus ele não quis sacrifício. Eu creio que a mentalidade de Saul era assim: eu vou oferecer sacrifício para Deus descer, e Deus não desceu. Sabe por que Deus não desceu? Porque tem sacrifício que Deus não desce. Deus não quer que você faça sem Ele. Deus não quer que você faça sem Ele. Ele foi lá e foi oferecer o sacrifício, sem esperar Samuel chegar. Ele fez algo que não era para ele fazer. E tem muitas das vezes coisas que não é para você fazer, é para você esperar Deus fazer. Então espere a presença de Deus. E hoje eu tava pensando em gravar esse vídeo mais cedo, só que eu não consegui. Eu falei, não, eu preciso ter uma certeza do que Deus ele quer falar. Eu fiz o meu devocional cedo, fiz tudo. Fiz as coisas que eu tinha que fazer, que eu consegui fazer cedo. Mas eu falei, não, eu não vou gravar esse vídeo sem eu ter a certeza de que Deus ele tá no negócio. Não, eu não vou fazer sem saber a certeza de que Deus ele tá direcionando. Eu não vou fazer. Eu não fiz como Saul, sabe? Eu falei, não, eu prefiro esperar, gravar mais tarde. Eu prefiro esperar chegar uma hora que Deus ele coloque no meu coração a palavra certa, que ele me dê a direção certa do que eu fazer do meu jeito. Isso é dependência de Deus, sabe? É você saber que você não consegue pregar, você não consegue entregar aquilo que é de Deus sem Deus. E Saul ele não estava nem aí pra isso. Ele estava pouco se importando com a presença de Deus. Falar, vou aqui, eu vou oferecer esse sacrifício aqui, eu não tô nem aí. Quem não gostar, quem gosta, quem não gosta, eu vou oferecer. E Deus ele não queria isso. Em outras palavras, Saul estava dizendo assim, eu não tô nem aí pra Deus. Eu quero que Deus ele vença os filisteus e que Deus e as pessoas vejam que Deus é na minha vida. Eu não tô nem aí pra presença de Deus. E Davi era totalmente diferente. Ele falou, não, eu vou começar o meu reinado com a glória de Deus, com a presença de Deus. Olha o pensamento de Davi, né? Um pensamento totalmente diferente. Não, eu quero a presença de Deus, eu me preocupo com Jesus, eu me preocupo com Deus. Então que a sua preocupação seja em fazer, falando, não, eu vou fazer com Deus. Eu vou fazer as coisas de Deus do jeito de Deus, na direção de Deus, do jeito que Deus quer. Eu não vou entrar na roda que todo mundo tá, não. Por quê? Porque Deus não me quer. Deus me quer diferente. Deus me quer quebrantada. Deus me quer humilhada. Deus não quer que eu seja uma pessoa vazia, uma pessoa seca. Deus, ele quer eu e você cheios do Espírito Santo, cheios de dons espirituais, cheios de obras, cheios de poder, cheios de autoridade. Não pessoas vazias, pessoas secas que muitas vezes a pessoa chega na pessoa não tem nem uma palavra de ânimo para dar. Sabe por quê? Porque como é que ela vai dar o que ela não tem? Não tem ânimo. Como vai dar o que não tem? E aqui o povo de Israel, eles estavam questionando, né, a Moisés, falando, eu não disse a você que era melhor a gente ser escravo
no Egito do que morrer no deserto? E não, essa não foi a palavra. Eles não estavam vendo o mar aberto, só que o olho de Deus já vê a sua vitória. Amém? Glória a Deus por isso. O olho de Deus já vê. Então continue com Jesus, continue com Deus, que Ele vai prover tudo pra você. Tudo aquilo que você precisar, Ele vai prover. Amém? Em nome de Jesus. E aqui em 1 Pedro capítulo 2, vou deixar aqui a referência. 1 Pedro, é muito bom você ler esse capítulo todo. Primeira carta de Pedro. Por isso, limpem a casa, tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus. Agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus, e assim crescerão maduros e completos em Deus. Bem-vindos à pedra viva, à fonte da vida. Os pedreiros olharam para ela e a desprezaram, mas Deus lhe deu um lugar de honra. Apresentem-se como pedras vivas para a construção de um santuário cheio de vida, em que servirão como sacerdotes, oferecendo a Deus vidas aprovadas por Cristo. As Escrituras dizem: vejam, estabeleço uma pedra em Sião, uma pedra de canto e lugar de honra. Quem tem essa pedra como base nunca irá se arrepender. Amém? Para quem confia nele, ele é a pedra que podemos nos orgulhar. Mas para aqueles que se recusam a confiar nele, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de fundição. Para quem não confia, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha bloqueando o caminho. Eles tropeçam e caem porque se recusam a obedecer como foi predito. Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta convocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Amigos, este mundo não é casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego, à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então eles serão conquistados, pai ao lado de Deus, e estarão lá para participar da festa quando vier. Deixem o Senhor orgulhoso de vocês, sendo bons cidadãos. Respeitem as autoridades, qualquer que seja o nível delas. Elas são emissários de Deus, responsáveis por manter a ordem. É a vontade de Deus que, ao fazer o bem, vocês possam curar a ignorância dos tolos que consideram um perigo para a sociedade. Usem da sua liberdade para servir a Deus, não para quebrar regras. Tratem todos com dignidade. Ame sua família espiritual, temam a Deus e respeitem o governo. Aqui Pedro está falando de uma mudança. Por quê? Porque não adianta você viver uma vida que não agrade a Deus. Deus não quer que você viva de aparência. Deus não quer que você viva de fingimento. Deus quer uma total entrega. Deus ele quer que você seja por completo. Aí ele vai poder te abençoar. Mas vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para a alta convocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo, instrumentos de Deus para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. Nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Então aqui está falando que Deus ele fez uma diferença nas nossas vidas. Quanta diferença Deus fez nas nossas vidas. Muitas vezes a gente era de um jeito, mas Deus ele nos transformou de outro. A gente tinha falta de fé, agora nós temos fé. Antes você andava perturbado, mas agora você anda em paz. Você tem paz no seu coração, você tem Deus com a paz. O crente sem paz, meus irmãos, ele não é nada. A gente sem Jesus, a gente não é nada, né? Sem paz, sem Deus. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, uma pessoa que tem Jesus, ela tem paz, né? Ela transmite paz. Ela não transmite agonia, desespero, ela transmite paz. E glória a Deus por isso, glória a Jesus por isso. E fala aqui que do nada Deus fez alguma coisa na vida de vocês. Vocês eram rejeitados, mas aceitos. E pode ser que você viveu uma vida errada. Agora você está vivendo de uma vida que agrada a Deus. Ah, mas as pessoas não me veem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quem tem que ver você é Jesus, porque é Jesus que vai te recompensar. Os israelitas estavam vivendo uma mentalidade de escravos, e Deus não quer isso pra você. E eles pensavam assim: eu prefiro
procurar emprego do meu jeito do que morrer no Egito. Aí eu prefiro casar do meu jeito do que continuar solteiro. Aí eu prefiro fazer a obra de Deus do meu jeito do que me humilhar mais, do que descer na casa do oleiro. Eu prefiro continuar assim do que me humilhar. Ah, eu prefiro continuar assim. Então que você não seja assim. Que você seja uma pessoa conquistadora, um homem conquistador. Que você não seja uma pessoa opressora. Que você seja como Josué e Caleb. Querer Deus a qualquer preço. Que você queira ir com Deus, que você queira Deus, lute por Deus. Deus é mais importante do que tudo. Lute por Deus, pela sua vida. Lute pela presença de Deus, amém? Ah, mas aquele emprego que só te suga, né? Porque aqui fala a respeito de escravidão. E hoje em dia o que mais tem é escravos, né? Escravos do sistema, escravos do governo, escravos de Bolsa Família. Deus não quer que você dependa de Bolsa Família. Deus quer que você acorde cedo, que você cumpra as suas responsabilidades de cidadão, que você trabalhe, que você sustente o seu lar, se você for homem, se você for mulher, que você trabalhe, que você tenha um tempo para sua casa. E caso o seu esposo consiga sustentar a casa, então gaste tempo com a sua família e gaste tempo na igreja, em oração também. Deus não quer você escravo de Bolsa Família, Deus não quer você escravo do sistema. Deus quer que você mude, porque quando uma pessoa ela depende do governo, ela não consegue se desenvolver, ela vira escrava, ela fica limitada só àquele valor. Ela não quer procurar crescer porque já está acostumada com aquele valor. Não, busque estudar mais, busque cursos, busque crescer, pague seus impostos, pague a quem você deve, coloque as coisas em ordem, coloque a sua vida em ordem diante de Deus, peça perdão, tira o seu ego, tira a sua soberba, tira a sua prepotência, se alinhe com Deus, se alinhe com as pessoas, não queira qualquer tipo de amizade na sua vida. O povo estava no Egito e Deus ele preparou um grande livramento, e você está em situações que Deus ele preparou um grande livramento para você. Então que você venha valorizar Deus, que essa situação ela não vai ser para sempre. Por quê? Porque se você realmente querer Deus, ele vai fazer de tudo para que você saia de qualquer situação. Deus ele vai abrir qualquer porta que seja preciso na sua vida para que você sirva a Ele, amém? Coloque aí, Deus vai, que Ele vai, viu? Deus vai abrir o que for preciso, qualquer porta. Que está em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então o que for preciso que Deus faça para que você continue na presença dele, Ele vai fazer. E aqui no meio desse povo estava Moisés. Moisés foi tirado das águas. E quem é tirado de problemas, ele entende quem é Deus, sabe? Sabe o que Deus fez por você? Que você entende que ninguém poderia fazer. E você fala, não, Deus já me tirou dessa situação, então Ele pode me tirar de qualquer situação contrária. Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida. Porque eu sei, eu tenho um testemunho, eu tenho vida com Deus, eu tenho vida no altar. Eu tenho vida de oração. Eu não sou um crente capa, eu não sou um crente só de igreja. Eu não vou só oferecer ali um trabalho, eu não vou somente fazer a obra. Eu faço pra Deus, eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei de onde Deus me tirou. Ah, mas eu nasci na igreja, sim. Mas tem pessoas que nascem na igreja, mas elas não têm um encontro com Deus, elas não têm intimidade com Deus. E o que Deus mais pode fazer por nós, quando a gente nasce na igreja, é a gente ter comunhão com Ele. Porque tem muitas pessoas hoje que só nasceu na igreja, não tem um novo nascimento espiritualmente, continua a mesma pessoa, não tem mudança, não tem transformação. E gente que não muda não pode mudar outras pessoas. Gente que não tem testemunho não pode ser instrumento de Deus para testemunhar para outras pessoas. Porque como que você vai dar o que você não tem? Como você vai falar que Jesus cura se Jesus não te curou? Se você é cheio de mágoas, cheio de preconceitos, cheio de limitações. Então como Deus vai te usar para outras pessoas se nem você foi transformado ainda? Como você vai pregar mudança se você não tem mudança? Então, que você não venha procurar cargo, que você venha procurar a presença de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu sinto a presença de Deus aqui de uma maneira forte. Então que você fale, Jesus, eu estou passando por essa situação porque eu quero Deus, eu quero mudança, eu não quero não ficar no jeito não. E você está dizendo assim, Senhor, eu não quero não ficar nessa situação não, e Ele vai te tirar, amém? Você tem dito para Jesus, Jesus, eu quero mudança. E Ele vai operar a mudança que for preciso na sua vida para que você continue na presença dEle. Ele tem visto que você tem passado com o faraó, Ele tem visto que você tem passado no mar. Porque no mar é situações paradas que a gente não tem o que fazer, é só Deus para abrir. Então o faraó, ele estava perseguindo porque é o que ele sabia fazer. Tem pessoas que só sabe te perseguir porque é o que ela sabe fazer. Só sabe falar mal porque é o que ela sabe fazer. Mas você não, você sabe adorar, amém? Josué e Caleb, eles eram conquistadores assim como Moisés. Eles eram pessoas falando, não, eu vou fazer com as pessoas o que Deus fez comigo. Eu vou perdoar, eu não vou ter ego. Eu vou fazer com as pessoas
o que Deus ele faz comigo. Eu vou agir diferente, eu vou agir com amor, eu vou abraçar todo mundo. Ah, mas ninguém me abraça. As pessoas têm um abraço falso. O problema delas, se elas têm um abraço falso, se elas querem ser usadas pelos inimigos, que elas sejam, mas você não, seja diferente. Fale com todo mundo. E aqui eles murmuravam, mas você não murmura. Você não fala pra Deus te deixar em paz, porque nós só temos paz com Deus. Então você fala: Deus, eu quero o Senhor, porque só o Senhor me traz paz. Só a sua presença, Jesus, me preenche. Eu quero só o Senhor. E eles falaram: é melhor ser escravo no Egito do que cadáver no deserto, né? E a gente não, a gente fala: Senhor, é melhor estar no deserto sendo provado. É melhor estar no deserto com o Senhor. Eu prefiro 1000 vezes estar no deserto com a tua presença do que estar em lugares altos sem o Senhor. E Saul, ele era assim. Ele estava lá em lugares altos, ele estava como rei, mas ele não estava na posição que Deus queria que ele estivesse. E o povo aqui de Israel também não estava na posição que Deus queria, não, tá? Eles estavam murmurando. Então que não saia a murmuração da sua boca, porque o mar já vai abrir, amém? Glória a Deus por isso. Deus, ele vai fazer na sua vida o que ele tem prometido, na sua família, na vida dos seus filhos, das suas filhas. Deus, ele vai fazer no seu marido, na sua esposa, Deus vai fazer. Amém? Ele vai fazer um milagre completo. Ele não vai deixar esse mar fechado. Ele não vai deixar Faraó te perseguir mais. Ele vai envergonhar Faraó e vai abrir o que for preciso na sua vida. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. E que você não venha dar o seu louvor a ninguém, porque só Deus merece glória. Salmos de número 115. Não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Amém? A Deus seja a glória. Que Deus abençoe vocês. E fique com essa palavra. E Deus é mais importante que tudo. Jesus é mais importante do que o deserto. Jesus é mais importante que o Egito. Jesus também é mais importante do que o mar aberto. Jesus é mais importante do que aquelas orações que você tem orado e você fala: Senhor, faz isso. E Ele é mais importante até do que as nossas orações. Deus, ele é mais importante que tudo. Então que Deus te abençoe, que você continue querendo a presença dele. Amém? Porque se você orar e falar: Senhor, eu quero a tua presença acima de tudo e de todos, aí Ele faz um milagre. Que Deus te abençoe. Se for devocional de hoje, demorou um pouco, mas foi porque eu falei: Senhor, eu quero fazer na tua direção, eu não quero fazer do meu jeito. E quando você decide fazer algo que seja do jeito de Deus, Ele te abençoa. Porque você não está se importando em só oferecer o sacrifício. Você está se importando em fazer do jeito de Deus e para Deus, como Davi. E que Deus te abençoe e que essa mensagem tenha te tocado. Sabe por quê? Porque no Egito não tem Deus, sabe? No Egito não tem Deus. E tem situações que Deus ele já nem tá mais, sabe? Tem ciclos, tem amizades que Deus ele já nem tá mais. Então que Jesus venha abrir o seu coração, te dar discernimento e falar: Senhor, se essa pessoa não tiver a tua presença por completo, que o Senhor venha afastar. Porque é melhor 1000 vezes você andar sozinho com Jesus do que sem Jesus. Ah, mas eu vou ficar sem amizade. Vale a pena, vale a pena. É melhor você andar com poucas pessoas selecionadas por Deus do que andar rodeado de pessoas que não têm a graça de Deus, que não têm a presença de Jesus. E você pode prestar atenção que essas pessoas, que elas oram muito, que elas buscam a presença de Deus, elas são solitárias. Sabe por quê? Porque Deus ele afasta tudo. Deus ele afasta aquelas pessoas que não têm o mesmo nível espiritual que você, que não têm a presença. Deus ele afasta aquelas pessoas que não têm Deus por inteiro, sabe? Aquelas pessoas que estão só na zona de conforto. E é 1000 vezes você está todo quebrantado, sabe? No deserto com Deus, do que no Egito com o inimigo. Então que Deus te abençoe. Fique nessa situação aí com Jesus, que Ele vai abrir, amém? Ele vai te tirar de qualquer problema. Ele vai te ajudar em qualquer situação, para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe. E prefira Jesus, prefira Deus, amém? Que Deus te abençoe.